A paz de Jesus, o amor de Maria. É com muita alegria que acolhemos cada um de vocês nessa celebração de Cristo Rei. Irmãos e irmãs, encerrando a caminhada do ano litúrgico, celebramos hoje a festa de Cristo Rei do Universo e também recordando o dia dos cristãos, leigos e leigas. Iniciamos o 3º ano vocacional do Brasil, que terá como tema vocação, graça e missão, e como lema, corações ardentes, pés a caminho. Celebramos a Páscoa do Senhor neste dia e deixamos o mistério da sua cruz redentora nos fortalecer. Aleluia! É bendito é aquele que vem vindo em nome do Senhor. E o Rei que vem vindo, seja bendito a quem vem em seu reino, louvor. Aleluia, 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 aleluia. O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Naquele tempo, os chefes zombavam de Jesus, dizendo: a outros ele salvou, salva-se a si mesmo, se és de fato o Cristo de Deus, o escolhido. Os soldados também caçoavam dele. Aproximava-se, oferecia-lhe vinagre e dizia: se és o rei dos judeus, salva-te a ti mesmo. Acima dele havia um letreiro: este é o rei dos judeus. Um dos malfeitores crucificados insultava, dizendo: tu és o Cristo? Salva-te a ti mesmo e a nós. Mas o outro repreendeu, dizendo: nem sequer temes a Deus? Tu que sofres a mesma condenação? Para nós é justo, porque estamos recebendo o que merecemos, mas ele não fez nada de mal. E acrescentou: Jesus, lembra-te de mim quando entrar no teu reinado. Jesus lhes respondeu: em verdade te digo, ainda hoje estarás comigo no paraíso. Ainda hoje estarás comigo no paraíso. Palavra da salvação. Bom dia a todos, saúde e alegria para todos nós daqui do mundo inteiro, são filhos e filhas de Deus, que é todos os seus filhos, iluminados, guiados por o seu Filho amado, que deu para salvar o mundo, a humanidade, para que a humanidade salve o mundo, cuide do mundo. E essa liturgia, dia do Cristo, Rei do Universo, há 25 anos atrás, mais ou menos nessas horas assim, já estava começando a procissão para a minha ordenação sacerdotal. Lá em Candiba, teve um pouco de chuva, e quando logo cedo deu uma chuvada assim no colégio, umas plantas assim, umas árvore que tinha a semeadura, foi a gente que fez como criança ali estudando, plantamos aquelas árvores aguaroba e outras mais, e elas cresceram bastante, e fez uma copa assim, grudando uma na outra.
E debaixo dessas copas fez ali o palco, em cima de carroceria de um caminhão, o palco não, o altar, o presbitério, onde que me fui ordenado. E o lado colocou uma carroceria de tratores ou duas para colocar os músicos com a banda tocando. E foi Roberto e companhia tocar lá, cantar e tocar para a gente. E uma prima minha que fazia o comentário e outra ajudava também, saiu para tocar naquela banda, naquele momento de ministério de grupo de canto. E fiquei lembrando como hoje, assim, começou 25 anos atrás, mas parece que foi ontem, passou, não vi passar esse tempo. Mas aí, voltando agora às paróquias, por onde passou, é como se você voltasse à terra que você trabalhou, vendo as plantas que plantou ali, junto com o povo, ajudando a plantar, e vendo muitas árvores já crescidas. E naquele dia, quando terminou toda a celebração, veio uma colega minha que estudou ali, acho que quarta série, quinta série, primária ali. Ela chegou e me abraçou, a última que abraçou. O que você lembra debaixo dessa árvore? Eu falei, não estou lembrando nada não. Não estou lembrando nada não. Ué, foi nós que plantamos essas plantas, você não lembra? As primeiras plantas que foi plantadas no colégio, não tinha planta nenhuma nem na cidade. Foi a nossa turma que começou com a orientação de um professor. E nós fizemos mudas à vontade. E distribuía na cidade, também na zona rural. E levava sempre um libretinho para cuidar da vida de todo mundo, cuidar das plantas. E aí, nossa, mas me fez uma recordação tão boa que eu não me lembrava. E são coisas que a gente vai fazendo, deixando para outros colherem. E ali acabando eu mesmo colhendo a sombra daquelas árvores que foi a cobertura do dia. Dos padres, do bispo, do Antônio Alberto. E deu uma chuva logo cedo, molhou assim, ficou fresco o ambiente, como está hoje, assim, um dia fresco, mas deram uma chuva logo cedo. E começou tudo ali. E hoje, celebrando a festa Cristo Rei do Universo, tenho sempre Ele como meu Rei, como nosso Rei, não meu, nosso Rei, nosso guia, nosso mestre, aprendendo a cada dia, a cada momento. E antes de ordenar padre, eu procurei o bispo para conversar, acho que não faltava menos de um mês. E aí, numa conversa tão tranquila, assim, caminhando com ele falou assim, eu falei, mas Dom Antônio Alberto, sabe se eu tenho capacidade de administrar uma paróquia, tanta gente assim? Aí, ele falou, meu filho, homem nenhum tem capacidade para isso. Isso é graça de Deus, não é mérito de homem nenhum, meu filho. Aí pronto, me deu uma leveza, tirei todas as preocupações, daí para frente, tudo para mim é graça de Deus. E Deus me deu essa graça de experimentar várias vezes. Tinha um mês e 3 dias, eu fui para Belo Horizonte assumir o seminário, que o reitor ficou doente, e aí 1 mês e 3 dias de padre. Cheguei lá, ele falou, não desarruma essa bolsa não. Falei, por que eu não vim para ficar? Não, você vai para o Rio de Janeiro, hoje à tarde. Cheguei, era quase meio-dia, hoje à tarde, já está a passagem comprada. Falei, porque assim, não, você vai, porque eu tinha que ir para lá para ficar alugado um colega, não vou poder ir, que eu vou fazer uma cirurgia agora, essa semana. E aí eu fui. Cheguei lá às 5h30 da manhã, 5 horas, tinha um casal esperando, com a plaquinha, Padre Paulo, vem de Belo Horizonte lá. E ele me falou como é que estava a roupa do casal, tudo. Me recebeu, eu só sumei, lavei o rosto, já fui celebrar às 6 horas da manhã, às 8, às 10, e cada celebração diferente uma da outra. Era de 15 anos, de primeira Eucaristia, de 50 anos de vida matrimonial, e aí vai. De 2 em 2 horas, missa. E o calor. Chegava a tossir, cada vez que podia tossir, a tônica, estola e tudo. E aí o pessoal perguntava, quantos anos você tem de padre? Eu falei, não tenho não, 1 mês e 3 dias. Nossa, não é. E cada celebração já fui que ali é graça de Deus. Deixei, falei, é a vontade de Deus. E outra experiência dessa, assim, que realmente é a graça de Deus, fui convidado, que eu acompanhei por 7, 8 anos a pastoral dos migrantes, pessoas que vai e vêm, cá e lá, no Corte de Cana, nas construções civis lá em São Paulo, e no Corte de Cana, no interior de São Paulo, na colheita de café. Foi uns 7, 8 anos ou mais que eu acompanhei, ia todos os anos, ficava 15 dias, nessa missão, na visita, reuniões e celebrações com eles. E ali, a gente vinha tantos desafios, tantos problemas,
Sempre eu procurava criar uma equipe de lá mesmo. A minha intenção era essa. Chegar lá com o padre, ouvindo as pessoas da cidade, para acolher esse povo, para ver como gente, não como um ser qualquer. E aí, sempre que criava uma equipe por ali de acolhida e que acompanhasse esse povo. Lembro que uma vez uma advogada, o padre falou, não, mas eu falei, mas eu tenho que conversar com ela mesmo. Não, mas acho que ela tem de outra igreja. Eu falei, não tem problema, eu tenho que conversar com ela, que o problema é sério lá. Era um problema de uma pessoa doente, estava trabalhando doente e não podia ser afastado. E se afastasse, não tinha condição de dar comida aos filhos. Aí fui lá, conversei com a advogada, e ela, depois que eu apresentei, rezei bastante, ela aceitou fazer parte da pastoral e acompanhar as situações que era deixada a mercê lá. Como morreram alguns até no trabalho, e assim sucessivamente. Aí me lembro assim, tantas bênçãos que Deus deu a graça de infiltrar nesse meio. E lá teve uma vez, a gente preparou, de um ano para outro com essas equipes, foram 17 casamentos e 27 batizados, e pessoas que não tinham tempo nem preparar lá nem cá. Para lá e para cá, foram 17 casamentos e 27 batizados de casais, e foram assim, tendo uma praça, esqueci o nome da cidade agora, a paróquia. E foi uma coisa assim, muito festiva, muito gostosa, e lembro que aquele casal agradecia tanto, e chorava, e fizeram depois assim, uma confraternização de partir do que tinha, da simplicidade. Foi muito boa essa experiência assim. Então, e depois de outro tempo, fui convidado para ir a São Paulo encerrar a Semana dos Migrantes Nacional, e lá chegando, Dom Cláudio estava, e fiquei na casa das irmãs das 9 depois de meio-dia, para descansar um pouco da viagem, e preparei um pouco ali a celebração. Mas, como Dom Cláudio estava, eu pensei, ele vai presidir a Santa Missa na Sé, e aquela multidão de gente nacional, até de outros países, estava lá, na frente da Praça da Sé, para acolher a gente chegando e para celebrar com eles. Eu vou com as irmãs e pensando que Dom Cláudio estava, que ele disse que estava lá. E o Cúria também, o pároco da Cúria. Aí chegando lá, recebeu o Padre Paulo, também da Bahia, para celebrar com a gente, aquela faixa na frente. Senhor, tudo bem, senhor. Aí as irmãs, é o senhor, não é Dom Cláudio? Perguntei para ela, não é Dom Cláudio? Não, disse que é o senhor lá. E tá bom. Aí fui, entrei, celebrar com esse povo, essa multidão, e depois fizeram entrevista com a gente, tudo mais, assim, tudo é graça de Deus. A gente fica assim, que o povo fica tão emocionado, tão agradecido, que a gente partilha dessa caminhada, pé no chão, cá e lá. Na liturgia de hoje, dia de Cristo Rei do Universo, dia de vocês leigos e leigas, o povo ungiu Davi como rei. Mas ungiu Davi como rei, o rei deles, mas sabendo e conhecendo bem Davi, pelo que já conhecia e estava ali acompanhando, então ele falou, esse pode ser nosso rei, porque na época de Saul, ele administrava justamente, honestamente. Então, ungiu Davi como seu rei. E Davi foi um bom rei, teve suas falhas humanas, como todos nós temos, mas procurou honrar a missão de ser rei e administrar justamente o que é da serviço doméstico do povo de Deus. Na segunda leitura, São Paulo nos coloca que uma vez por todas esse rei nos libertou da escravidão do pecado, da escuridão e tornou-nos para a luz, para o seu reino. Um reino agora de paz, de harmonia, de glórias, não mais um reino de injustiça, de escuridão, de medo, de trevas, mas um reino de perdão, de solidariedade, de partilha, de comunhão. Esse que é o reino de Deus. Então, Jesus Cristo vem agora para libertar do reino da escuridão, das inseguranças, do medo. Ele disse, não tenhas medo, não tenhas medo. E vamos seguir esse reino que é o reino da luz para todos, um reino da glória para todos, não para alguns. E nós devemos participar desse reino e ser membros desse reino, e não ser membros de outros reinos falsos, ilusórios, passageiros e frustrativos. No Evangelho,
Jesus está por aí, e aí todos querem provar quem é Jesus. Salva a ti mesmo. Várias vezes falou a palavra salva, salva a ti mesmo. Salva, salva a ti mesmo. Se tu és o Filho de Deus, se tu és o Cristo, se tu és o Filho de Deus. Uma provação constante, um teste. E o mais interessante aqui é que Jesus era tão salvador, tão libertador, que todos reconheciam que ele era o Salvador. Só que não queria admitir, porque ele era uma pessoa que veio dos humildes, dos simples, dos pobres. Ele veio de uma manjedoura, nasceu numa manjedoura, não teve berço de ouro. Então não podia admitir que ele seria o rei, o salvador da humanidade, do mundo. Que a humanidade até hoje tem na cabeça um rei que tem que vir do poder. Tem que vir da riqueza, tem que vir do banquete dos palácios. Tem que vir dos países do primeiro mundo, Estados Unidos, Europa, para ser uma pessoa boa. Não, gente. Aí nós estamos completamente enganados ainda com a humanidade, com a cabeça que não condiz com o Filho de Deus, que não condiz como cristão. Nós ainda estamos com a cabeça, uma humanidade que pensa como homem do mundo para o mundo. E nós estamos aqui, mas não somos daqui. Nós estamos todos de passagem. Nós temos que ter uma cabeça sempre aberta de um reino, de ter Cristo como reino do universo para todos, e como cristão, sal da terra e luz do mundo, e não para alguns, mas para todos. E aqui, por isso que eles não aceitavam Jesus como rei, como salvador. Salva a ti mesmo e salva nós. E ali ele sendo crucificado, está ali dois de ladrões, bandidos ao seu lado, e começaram a zombar de Jesus, zombar da cara de Jesus, como muitos de nós às vezes zombamos da cara do outro, está ali aquele sofrimento ali. E aí um fala, moço, nós estamos pagando pelo que nós fizemos, mas ele não fez mal a ninguém, mal nenhum, ele não tem culpa de nada, mas nós temos, como todos nós aqui somos aqueles lá, todos nós temos pecado, todos nós temos falha. Quantas vezes a gente pensa na cabeça todo dia em julgar e condenar alguém, um irmão, uma irmã? Quantas vezes a gente passa por dia com espírito de fariseu, de hipócrita, de fascismo? Quantas vezes? E reza, para ver se expulsa esse mal. Não, mas não, ele continua mais vivo do que ontem. Quantas vezes nós deixamos esse rei do fascismo, do egoísmo, do nosso individualismo, está aí, destruindo a gente. Então ele falou, olha, nós merecemos isso, mas ele não. Ele nunca pensou em mal para ninguém, ele nunca fez mal a ninguém, ele não merece isso agora, nós merecemos. Aí, o outro que falou isto, falou bem assim, olha Jesus, quando você estiver em teu reinado, lembra de mim, não esquece de mim não. O outro que reconheceu, que falou isso, falou, você lembra de mim? Ele falou, pois hoje mesmo eu te digo, hoje mesmo você está no meu reinado comigo, hoje mesmo. Por quê? Quem arrepende, na última hora, no último segundo, está no reino de Deus. E pode ser que a gente passe a vida toda aqui, achando que é mais santo do que tudo, e nunca vai entrar no reino de Deus, porque não se arrepende. Não se reconhece, não tem humildade, de botar os pés no chão e deixar o coração abrir para Jesus, para Deus, deixar ser iluminado por esse rei, deixar ser guiado por ele. Ele reconheceu, eu sou pecador, nós somos pecadores, mas ele não. E quantas vezes nós temos esse espírito de farisaísmo, que não é para escutar, não é para deixar a palavra de Deus, não é para deixar a liturgia da espiritualidade do Cristo humano, nos humanizar para ser esse que inclui todo o seu reino, o seu reinado, mas sempre se achando, se excluindo. A maioria de todos eles ali, salva a ti mesmo, porque se achava maior do que ele, mais santo do que ele, mais religioso do que ele. Se é ele mesmo, vai salvar, quero ver se ele salva ele mesmo. E quantas vezes nós fazemos esse teste todo dia e reprovamos a nós mesmos. Aquele último lá foi aprovado. Ele reconheceu,
nós merecemos. Eu reconheço que merecemos. Mas você lembra de mim, Senhor? Lembra de mim. Eu sou pecador. Eu sou um pecador. Nesse dia de abertura do 3º ano vocacional, vocação e graça. Que nós possamos fazer nossa vida, essa vocação humana de graça das bênçãos de Deus, todos os dias, não das desgraças do mundo. Deixe entrar no seu coração, na mente, no ouvido, e chegue ao teu coração as graças de Deus. E tudo que é pensamento ruim, canta, reza, tira o quanto antes. Não deixe as tempestades deixar sua casa suja. Se sujar, lava imediatamente, limpa. Como a gente lava a roupa, lava o corpo, lava o rosto. Permite essa graça. Jesus imediatamente, pois não, hoje mesmo você vai estar lavado comigo. Está no meu reinado. E é o reinado de vida eterna, um reinado de salvação, um reinado de libertação. Um reinado que é de paz, harmonia, saúde, alegria, não está mais doença, mais indiferença, nem preconceito. Mas sim unidade na diversidade. Não separativismo, não individualismo, mas esse conjunto do corpo do Reino de Deus, aqui na terra como no céu. A gente reza tanto do Pai Nosso, que o reino seja assim na terra como no céu. E é esse reino que nós temos que fazer todo dia. Nós temos que ser operário, operária, serva e servo desse reino, que faz aqui na terra, para chegar no céu, em pé. Então vamos pedir a bênção de Deus. O Senhor esteja convosco. Aonde? Deixa esse Senhor, Rei do Universo, reinar, hospedar e morar nos nossos corações, nas famílias, nas comunidades, nas pastorais, nos movimentos. Que a bênção desse Deus Todo-Poderoso, que é força, é coragem, é sabedoria, é luz, continua descendo sobre os nossos corações, nossas mentes, para exercer a missão de filhos e filhas, comprometidos com o reino da vida eterna, como discípulos missionários inseridos nas famílias, nas comunidades, para sair mais fortalecidos e unidos, cultivando e guardando a criação, nosso bioma, nossa natureza, nosso meio ambiente, superando a violência do preconceito, da indiferença, vivendo na fraternidade, cuidando dos outros, claro, os mais necessitados, os empobrecidos, os idosos, os enfermos, os marginalizados, falando com sabedoria, ensinando com amor. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A todos tenham um bom dia, um bom domingo, uma semana abençoada, no trabalho, na viagem. Vamos em paz. O Senhor vos acompanha hoje e sempre. Quem agradece aqui a transmissão do meio de comunicação. Louvores a Deus. Isso. Abraço, cantando no canto final. Uma entre todas foi a escolhida, foste tu, Maria, serva preferida, mãe do meu Senhor, mãe do meu Salvador. Maria, cheia de graça e consolo, venha caminhar